Mais uma vez, na graça e na paz do Senhor. Amém? Aqueles que puderem, fiquem de pé, junto comigo, e abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos 51 até o 62. Estes que são os versículos finais deste capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. Lucas 9, do 51 ao 62. As atividades comunitárias de nossa igreja começaram na sexta-feira, com o culto de ação de graças do aniversário da irmã Capitolina, ontem encontro de casais, hoje pela manhã, manhã missionária, um final de semana recheado de atividades abençoadoras aos nossos corações, não é? Mas o Senhor ainda quer falar conosco antes de nos despedirmos deste fim de semana. Então vamos ouvir a sua voz através da sua palavra. Lucas 9, do 51 ao 62, assim nos diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas de minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Vamos pedir ao Senhor a sua bênção sobre as nossas mentes para ouvir a sua palavra. Obrigado, Senhor, pela leitura de tua palavra, que já fala aos nossos corações. Mas renovamos nesta noite a nossa confirmação pública da nossa necessidade de que o teu Espírito aplique a tua palavra aos nossos corações. Por isso, Senhor, eu suplico a ti que conceda-me aquilo que necessito: fluidez de pensamento e de fala, intrepidez vinda do céu, que o teu Espírito me conceda o que necessito para ser apenas e unicamente o porta-voz, para que a tua voz seja ouvida neste lugar. E da mesma forma, suplico ao Senhor que conceda discernimento espiritual a todos aqueles que estão aqui, todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesta transmissão, de modo que possam receber a tua palavra e entender aquilo que o Senhor tem a lhes falar, a lhes revelar acerca dos mistérios do teu reino. Assim nós oramos e agradecemos desde já, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Esta é a última sessão do capítulo 9 do Evangelho segundo Lucas. Mas, ao mesmo tempo, é o início de uma nova sessão que vai do versículo 51 do capítulo 9 de Lucas
até o capítulo 19, versículo 27 deste mesmo evangelho. Esta nova sessão está iniciando a segunda fase do ministério do Senhor Jesus Cristo, rumo a Jerusalém, rumo à cruz. Nós temos falado nas exposições passadas que, de modo muito especial, no capítulo 9, versículo 28 até o versículo 50, era uma preparação, era uma introdução para o início dessa segunda fase. Aqui, no versículo 51, esta segunda fase, ela está iniciando. Jesus está dando literalmente o primeiro passo em direção a Jerusalém. Nós temos visto nas exposições passadas que o nosso Senhor Jesus Cristo já havia mostrado aos discípulos que eles, infelizmente, não tinham a fé que eles precisavam ter. Nós vimos o Senhor também os falar, os mostrar que eles eram lentos em aprender. Vocês lembram? Ó geração incrédula e perversa, no versículo 41. O Senhor Jesus havia também lhes falado que faltava humildade ao seu coração. Eles estavam discutindo, preocupados, quem era o maior, dizendo: nós proibimos aquele que não anda conosco de expulsar demônios, versículos 46 e 49. Mas agora, nessa sessão, nós vamos ouvir o Senhor revelar mais uma deficiência do coração humano, mais uma tendência do coração humano, que é a tendência da intolerância. Há aqui, de modo definitivo, a mudança de foco da primeira para a segunda parte do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Nós temos visto de modo muito claro que o foco da primeira parte desse ministério foi o quê? Revelar a identidade de Jesus, revelar quem Jesus é. E o segundo foco, a segunda parte do ministério de Jesus é revelar aos discípulos quem eles são e qual é a missão deles, o que eles foram chamados para ser e o que eles foram chamados para fazer. Então, o foco desta sessão, que vai do capítulo 9, 51, até o capítulo 19, versículo 27, é a preparação dos discípulos para a sua própria próxima missão. E qual é a próxima missão? Pregar o evangelho a toda criatura. A diferença nesta segunda sessão do ministério terreno de Jesus, você vai perceber isso. A diferença do foco desta nova sessão é a preparação dos discípulos pelo próprio Senhor Jesus para esta missão. Jesus não só vai mostrar aos discípulos quem eles são, não só mostrará a eles o que eles devem fazer, mas o próprio Salvador em pessoa vai tratar de ensiná-los e de prepará-los para isso. Como é que ele vai fazer isso? Já está acontecendo aqui, nesta preparação da sua ida a Jerusalém. A diferença entre aqueles que de fato eram discípulos de Jesus e aqueles que não eram discípulos de Jesus estava cada vez mais forte. Os deveres dos discípulos, os privilégios dos discípulos, ou seja, o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus está ficando cada vez mais claro. É como se o Senhor estivesse ensinando aos seus discípulos com ondas gradativas e consecutivas. E considerando que quando você olha para os evangelhos, o termo discípulo, usado para os evangelistas, pelos evangelistas, que significa literalmente aprendiz, serve para descrever todo tipo de pessoa que buscava aprender alguma coisa de Jesus, ou seja, crentes, pessoas que de fato nasceram de novo, e incrédulos. Todos aqueles que chegavam para conhecer ou para aprender algo de Jesus, os evangelistas chamam eles de discípulos. Mas ser discípulo de Jesus, aprender de Jesus, a concentração sobre o ensino de quem de fato é um verdadeiro discípulo de Jesus, está cada vez mais forte agora neste evangelho. Em meio a essa firme resolução que o texto nos apresenta de nosso Salvador ir até Jerusalém, ele está resoluto, ele vai para Jerusalém, ele vai para a cruz. Em meio a esta decisão, nós vamos ouvir ele mesmo dizer que para aquele que quer segui-lo, para aquela que quer segui-lo, para aqueles que querem completar a missão, para aqueles que querem colocar a mão no arado, eles também têm que ter no coração, na prática da vida, uma firme resolução. Olhe para a sua Bíblia e acompanhe comigo no versículo 51. Veja lá. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém.
Esse versículo 51, ele vai resumir tudo o que vai acontecer desse momento até a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Tudo que vai acontecer até o final do capítulo 19 está descrito nesse versículo 51. É muito interessante porque aqueles que estão acompanhando as exposições em Atos, que é o segundo volume da obra de Lucas, nas quintas-feiras aqui, vai lembrar que aconteceu exatamente a mesma coisa, agora há pouco, em duas exposições atrás, lá no capítulo 19 de Atos, versículo 21. Se eu tivesse feito uma programação para que as exposições conversassem entre si, eu não teria conseguido. Paulo resolve ir para Roma, passando por Jerusalém, e toda essa nova sessão de Atos é resumida no versículo 21 do capítulo 19. Está acontecendo algo completamente semelhante aqui neste versículo 51. É chegada a hora de Cristo seguir o caminho reto que vai levá-lo à cruz. E assim como ele enfrentou oposição no início do seu ministério, ou no início da primeira fase do seu ministério, ele está enfrentando oposição agora também no início da segunda fase do seu ministério. E quando nós olhamos para Atos, acontece a mesma coisa. A igreja, representada por Paulo, representada por Pedro, sofre oposição na primeira parte do seu ministério pelos judeus, e nesta segunda fase, quando Paulo está indo ao coração do império, também vai sofrer oposição novamente pelos judeus. Nós acabamos de ver isso na última exposição, na quinta-feira passada. Por que eu estou chamando a sua atenção em relação a isso? Para que você possa perceber a correlação, a identificação estrita entre Cristo e a igreja. O que o cabeça sofre, o corpo também sofre. E então nós vamos entender que Cristo, segundo o versículo 51, ele tem uma firme resolução. Ele sabe que o que está aguardando ele, assim como Paulo sabia, como ele vai dizer aos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, que ele sabe que o Espírito já falou a ele que cadeias estão o aguardando. Cristo sabe que é sofrimento que está aguardando ele, que é agonia que está aguardando ele. Mas mesmo assim, Cristo tomou uma firme decisão, uma estável decisão. Ele fixou, ele fortaleceu na sua mente, na sua face, no seu olhar. Era perceptível no olhar dele que a sua decisão era irrevogável. Ele ia para Jerusalém, ele ia concluir a missão. E o que isso tem a ver conosco? Esta associação que há entre o cabeça e o corpo, entre Cristo e a igreja. Assim como o nosso Salvador teve uma firme resolução, ele fortaleceu, ele tornou estável, ele fixou: eu tenho uma missão a cumprir e eu vou cumprir essa missão. Assim também aconteceu com Paulo, assim também deve acontecer comigo e deve acontecer com você. Nós devemos nos identificar com o nosso cabeça, com Cristo. Por quê? Porque nós somos seu corpo. Então, no versículo 52, nos é dito que ele envia mensageiros, ele está indo para Jerusalém, mas ele envia mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Quando os judeus que peregrinavam de várias partes fora da Palestina voltavam para Jerusalém, eles tinham 3 rotas que eram possíveis. 3. A primeira, via mares, ou a estrada do mar. Essa era a rota mais longa para se chegar de volta até Jerusalém. Ela saía do Egito, passava pelo Vale de Meguido, as montanhas da Galiléia, Cafarnaum, e depois chegava lá em Jerusalém. Mas havia uma segunda rota. Essa primeira rota era 150 quilômetros. A segunda rota era um pouco mais curta, e era a rota que os judeus usavam, 140 quilômetros. Vinha pelo Vale do Rio Jordão, passava por Jericó, deserto da Judéia e chegava em Jerusalém. Era esse o caminho que os judeus faziam quando estavam voltando de fora da Palestina para Jerusalém para comemorar as festas anuais. Mas tinha um caminho que era mais curto, 120 quilômetros. Esse caminho percorria as áreas de montanha da Palestina e passava por Samaria. Era o caminho mais curto. Mas também era o único caminho que os judeus não faziam de jeito nenhum, porque consideravam aquele território um território impuro. E por que eles consideravam aquele território impuro?
Porque os moradores de Samaria, eles eram descendentes de israelitas, de judeus escravizados. Quando o Reino do Norte foi vencido pela Síria no ano de 722 a.C. Então, os judeus samaritanos eram descendentes de israelitas que se casaram com pagãos, com ímpios, de outras nações conquistadas pelos assírios e que eram colocados naquela região. Então, os judeus olhavam para aqueles seus irmãos do passado e consideravam aqueles judeus samaritanos como apóstatas, como mistos, como homens e mulheres que são descendentes da união entre o povo da aliança e um povo pagão. Então, por isso, para o judeu, aquela região era impura. E é exatamente essa região que Jesus Cristo decide visitar. É esta rota que ele decide tomar. A rota evitada pelo povo da aliança, que deveria ser luz para os gentios. Jesus diz, nós vamos por esta rota. E será exatamente neste território que era evitado pelos judeus que leprosos serão curados. É nesta rota em que os judeus evitavam, que foi traçada desde a eternidade pelo Deus Salvador, que uma mulher samaritana vai ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo, que quem bebe da água que ele der jamais terá sede. João 4, você conhece essa passagem. Mas nenhuma dessas três rotas conseguia ser vencida em um dia, muito pelo contrário, qualquer uma das três rotas era preciso pelo menos 3 dias de viagem. Então o nosso rei envia alguns porta-vozes, não para pregar o evangelho, não foi esse o intuito, mas para preparar um lugar para descanso. Foi isso que nos disse o versículo 52. E o versículo 53 e 54 nos diz o seguinte, mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Você precisa entender que esta rejeição imediata dos samaritanos a Jesus não foi porque ele era o Messias. Os samaritanos rejeitam os mensageiros e dizem, nós não vamos dar abrigo para Jesus. Eles se recusam a aceitar Jesus e os seus discípulos, porque o aspecto de Jesus era exatamente esse que nós acabamos de ler no versículo 51. Era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O evangelho não está brincando. Isso estava estampado no seu rosto. Estava claro para aqueles samaritanos que receberam a identificação de que eram judeus, de que eles estavam indo para Jerusalém para adorar. E os samaritanos não eram só os judeus que rejeitavam aquela região. Os samaritanos também rejeitavam Jerusalém como o local legítimo de adoração. Isso também está lá em João capítulo 4. Eles eram rivais no aspecto da adoração. Ou seja, os samaritanos estavam tendo a oportunidade de receber na sua região nada mais, nada menos do que o Messias, o Salvador. Mas eles estão rejeitando Jesus pelo simples fato de ele ser judeu. Eles estão, escute bem o que o Evangelho está lhe dizendo. Eles estão rejeitando Jesus pelo fato dele ser um desafeto político e religioso. E aí o que acontece? Os discípulos, que têm uma fé deste tamaninho, como eu e você, que são lentos em aprender, como eu e você, que são pouco humildes, como eu e você, eles nem precisam ser ensinados para falar o que eles vão falar. Tiago e João viram para o Senhor e dizem, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo para consumir eles? Veja os filhos do trovão, o discípulo amado, João, olharam para Jesus e disseram, o Senhor vai querer fazer com eles o que Elias fez com os profetas de Baal lá no Monte Carmelo? Quer que seja enviado juízo destruidor? E veja a piedade deles. Eles dizem, o Senhor não precisa nem se incomodar, não precisa nem ter trabalho, nós mesmos vamos mandar descer fogo, basta o Senhor dizer que quer. E aí nós somos chamados a voltar a alguns versículos, não é? Ó geração sem fé, lenta em aprender, ó geração arrogante e intolerante é essa que Jesus Cristo teve que lidar e tem que lidar até hoje. Vemos mais uma vez aqui no Evangelho a grande diferença que há entre o Filho de Deus e os filhos dos homens. Mas calma, o Evangelho traz uma boa notícia para você nessa noite. Perceba
a grande lição que o Evangelho está nos trazendo hoje. O Evangelho está nos dizendo, como igreja, que nós não devemos ser como os judeus religiosos, que se achavam santos demais para percorrer terras impuras. E aquelas terras eram impuras. Foi por isso que Jesus decidiu ir por lá, porque ele veio para purificar o pecador, para salvar o pecador. Foi por isso que ele veio a este mundo e foi por isso que ele passou por aquela terra desolada em pecado. Você não vai olhar no Evangelho, em nenhum lugar da Escritura, Jesus abraçando nenhum pecado. Você não vai ver isso. Ele rejeita o pecado, mas ele não rejeita o pecador. Ele não rejeita aquele que se arrepende, que se achega a ele. E assim, olha a associação que eu e você, como igreja, devemos ter com o nosso Senhor. Nós devemos rejeitar veementemente todo o pecado. Jamais devemos tolerar o pecado na nossa própria vida ou na vida de outras pessoas. Mas nós jamais devemos rejeitar o pecador. Jamais! Você deve olhar e dizer, por que o pastor não desiste desse ou dessa? Eu mesmo já desisti. Pastor, não adianta o senhor falar comigo, porque não tem jeito não, pastor. Jamais. Eu e você, se estamos associados, ligados a Cristo, nós podemos rejeitar o pecador. Não confundamos as coisas. Não devemos ser incompassivos, intolerantes, arrogantes, como esses discípulos. Dizendo, Senhor, não quer não mandar juízo sobre essa alma, sobre esse pecador? A resposta é não. Versículos 55 e 56. Jesus volta para eles e os repreende. O verbo repreender aqui é muito duro, ele é muito mais duro do que o português aqui traduziu para nós. O texto está dizendo que Jesus reprovou bruscamente eles. Jesus se volta para eles e os reprova bruscamente, os censura severamente. Jesus deu um carão neles, chamou a atenção deles, foi duro com eles. Cristo está dizendo, o tempo do juízo ainda não é chegado. Viu, crente? Você que quer julgar o seu irmão, quer julgar o pecador não arrependido, que misericórdia a vida da pessoa. Mas lembre-se, crente, se não fosse a graça de Deus na sua vida, você seria pior. Nós não somos melhores do que ninguém. Melhor em nós é a graça. Por isso o Senhor diz, o tempo do juízo não está chegado ainda. Ele está dizendo, não cabe a vocês tratarem, não compete a vocês o tempo do juízo. A igreja deve pregar o Evangelho, a igreja deve reprovar o pecado, mas a igreja deve ser paciente com o pecador, deve deixar Deus executar o seu santo e justo propósito, salvar e condenar. É Ele quem faz isso. E eles seguem adiante. Veja quanta compaixão do Senhor, não é? Ele poderia ter chegado na porta daquela aldeia e ter mandado descer fogo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas não. Eles vão adiante para outra aldeia. E se você está aqui hoje e você não tem Cristo como seu Salvador, olhe para o versículo 56. Presta atenção no que está sendo dito no versículo 56. Você que está nos visitando. Jesus foi embora. Jesus passou. E os samaritanos não perceberam que ele estava indo embora. Ele estava ali, tão perto, ao alcance deles, ao alcance das mãos de Samaria. Depois de 800 anos aproximadamente, a salvação passa. Os benditos pés que anunciam o Evangelho, profetizados em Isaías, estão ali e eles não perceberam. Foi embora a oportunidade de salvação. E por quê? Porque eles se acharam melhores do que Jesus. Se Jesus tem passado constantemente na sua vida, se você tem ouvido o Evangelho, tem ouvido Cristo chamar você, e você tem deixado Cristo ir embora, você está sendo exatamente como os samaritanos. Você está deixando com que a salvação passe na sua frente, ao alcance das suas mãos, porque você se acha melhor do que Jesus, porque você olha para Jesus e vê nele um desafeto, porque você olha para Jesus e o julga mal. Você acha que ele é qualquer outra coisa, menos do que de fato ele é, o Salvador.
o justo juiz de toda a terra. Eles perderam aquela oportunidade porque eles foram arrogantes. Ouça a voz do Evangelho, você que visita a nossa igreja hoje. Lembre-se do que Jesus falou no versículo 41 desse mesmo capítulo 9. Até quando eu estarei com vocês? Até quando eu terei de suportá-los? O Espírito Santo está aqui revelando para nós, para você que está nos visitando nesta noite, a paciência de Jesus para com aqueles que o rejeitam. O Evangelho está mostrando que ainda, ele não derramou o seu justo juízo, mas escute bem, ele virá. Ele virá como um leão, ele derramará juízo, ele virá com o seu cetro de ferro e reduzirá aqueles que o rejeitam a pedaços, conforme Apocalipse 2, 27. Reconcilie-se hoje com Deus através de Cristo, porque Ele está voltando para julgar as nações. Mas então, o Evangelho, as boas novas de salvação, trazem para nós ainda mais conforto. Para você, pecador, ainda mais o entendimento alargado de quanto você precisa desse mediador bendito chamado Senhor Jesus Cristo. O evangelista Lucas, para contrastar, para colocar como oposição, um ponto de contraste com a rejeição dos samaritanos, ele vai apresentar 3 decisões individuais de 3 pessoas que dizem: eu quero seguir a Jesus. Entretanto, você vai observar que cada uma dessas decisões de seguir a Jesus são subestimadas por essas pessoas. Essas pessoas dizem: eu quero seguir a Jesus, mas elas estão subestimando o grau de compromisso necessário para, de fato, seguir a Jesus. Veja, o versículo 57 e 58 é o primeiro caso. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Aí o Senhor Jesus responde no versículo 58, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Aquilo que o evangelista Lucas diz aqui, que alguém disse, Mateus 8,19, nos revela quem é essa pessoa. É um escriba. Um escriba chega diante de Cristo e diz exatamente isso aqui. E talvez o evangelista Lucas, que está escrevendo para um público predominantemente gentil, omite a informação de que era um escriba, porque muitos gentios iam ter acesso a esta obra. E talvez a intenção do Espírito Santo seja que cada um, inclusive você, quando olhar para esta passagem, se identifique. Se identifique com aquilo que Jesus está dizendo, com o grau de comprometimento necessário para seguir a Jesus. Esse homem, esqueça que ele era um escriba, ele declara firmemente o desejo de seguir a Jesus pessoalmente em todo lugar. Você que está nos visitando, eu quero falar com você de novo de modo especial. Imagine que essa pessoa é você. Talvez você chegue hoje e diga: pastor, eu quero seguir a Jesus. Eu me decido definitivamente render-me a Cristo. E eu vou fazer como este homem. Eu vou dizer a Jesus hoje, diante da igreja, que aonde Jesus for, eu quero segui-lo em todo lugar. Mas então Jesus adverte. E ele está advertindo a você. Ele diz que as raposas, elas têm as suas tocas. As aves têm os seus ninhos, mas ele, o próprio Filho de Deus, ele não tem onde deitar a cabeça. Em outras palavras, se você quer seguir a Jesus hoje, ele está advertindo você, está chamando a sua atenção para o custo de seguir a Jesus. Ele está perguntando a você: você quer me seguir? Você declara isso abertamente a mim, à criação? Pois saiba que isso tem um custo. Jesus está perguntando: você está disposto a abrir mão dos confortos? Está disposta a abrir mão da segurança? Vocês estão dispostos a sofrer rejeição, que é própria daqueles que abraçam o Evangelho? Jesus está dizendo: se o próprio Filho de Deus é rejeitado, quanto mais os seus seguidores. Vocês estão dispostos a isso? O segundo exemplo
Está no versículo 59 e 60. Outro chega para Jesus e diz: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Então Jesus responde. Na verdade, o texto diz que ele insiste. E aqui há uma solenidade. Jesus insiste. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Percebe a diferença? O primeiro homem pede para seguir a Jesus. Ele se voluntaria a seguir a Jesus. Já esse segundo, ele recebe o chamado de Jesus para segui-lo. E é interessante porque a construção dessa pequena palavra, siga-me, é a mesma palavra que Cristo usou para chamar os seus discípulos lá no começo do seu ministério. E então, mesmo recebendo o mesmo chamado que os apóstolos receberam, esse homem, esse segundo homem, apresenta um contratempo e diz: olha, é o enterro do meu pai. E eu quero chamar a sua atenção porque muita gente desconhece o que está acontecendo aqui. Muita gente pensa que aqui há só um sentimento familiar. É meu pai, eu preciso enterrá-lo, eu preciso... Mas não. Os judeus, eles consideravam muito importante o enterro de alguém. Segundo as tradições rabínicas, um enterro adequado, segundo os padrões judaicos, ele tinha primazia, ele vinha primeiro do que o próprio estudo da lei. Ele vinha primeiro do que os próprios sacrifícios da Páscoa. Ele vinha primeiro do que o próprio ato da circuncisão. Primeiro a gente enterra, depois a gente circuncida. Ele vinha primeiro do que a própria leitura das tradições rabínicas, como a Megilá, a leitura dos rolos. Então os judeus tinham um enterro, colocar um morto dentro do buraco para que ninguém tivesse mais contato e não se tornasse cerimonialmente impuro, como algo em grande estima. É então que o Senhor Jesus está dizendo para esse segundo homem e para você que está ouvindo o Evangelho hoje, que as tradições religiosas que não são dadas por Deus, requeridas por Deus, causam morte espiritual. Deixe os mortos, aqueles que estão vivos, respirando, mas que estão mortos em suas tradições, achando que estão agradando a Deus. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Aqueles que estão mortos espiritualmente. Jesus aqui, ele não está sendo insensível ao luto da perda quando ele diz: deixe os mortos enterrar os seus mortos. Porque ele mesmo chorou diante da morte de Lázaro, o seu amigo. A sua reprovação aqui é para que ninguém rejeite o seu chamado. É isso que ele está dizendo. Sobretudo para substituir, para rejeitar o seu chamado por causa de uma tradição religiosa. Ainda que seja aparentemente justificável, um ato de piedade e devoção. Jesus está dizendo de modo direto para aquele que quer segui-lo, para aquele que quer entregar a sua vida a Ele. Nenhum único cuidado dessa vida deve ser mais importante do que seguir a Jesus. É interessante demais, porque no momento, Tiago e João ouvem: não é hora do juízo sobre aqueles que me rejeitam. Você acha que você está escapando porque o juízo não veio? Não veio porque ainda não chegou o tempo. E Jesus está dizendo: ainda não é hora de trazer juízo sobre aqueles que me rejeitam. Mas em outro momento ele está dizendo assim: ai daquele que me rejeita. Estão mortos espiritualmente. Ninguém rejeite o meu chamado. Vai e pregue o evangelho. Deixa os mortos espiritualmente sepultar os seus mortos. Você vá pregar o reino de Deus. Vá fazer a minha vontade. Não me rejeite. Então, o terceiro caso está versículo 61 e 62. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo. Mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas de minha casa. Algumas traduções falam meus pais. Mas então Jesus responde: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Bem famosa essa passagem, tem um hino lindíssimo. Este terceiro caso é registrado em todos os evangelhos, apenas aqui em Lucas. E o pedido desse homem, desse terceiro caso, é menor do que o segundo. Levaria menos tempo. O enterro era mais trabalhoso, demandaria mais tempo. Aqui não, é só um adeus. Eu vou só em casa rapidinho, me despedir da minha família e já volto.
Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos um caso semelhante acontecendo. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21. Quando Eliseu é chamado para ser o sucessor de Elias, ele diz: deixa eu ir em casa me despedir dos meus pais. E Elias permite que ele vá em casa para se despedir dos seus pais, antes de segui-lo. Mas aqui não, porque Jesus é maior do que Elias. Porque a causa de Cristo é maior do que a causa de Elias. Porque o chamado de Cristo é maior do que o chamado de Elias. Jesus diz: não, seguir a mim é mais importante, é mais urgente. Não há tempo de você ir em casa se despedir dos seus pais. Você está ouvindo, você que nos visita? É sem demora, é para já. E então Jesus, para chamar a atenção dessa terceira pessoa, usa uma figura para ilustrar o que é seguir a Ele. Ele vai mostrar a figura do trabalho pesado do arado do campo, para ilustrar que seguir a Ele tem um preço, tem um custo, não é fácil. Quando você ouve Cristo lhe chamando por seu evangelho, você não pode rejeitá-lo. Você não pode dizer: eu não posso agora, primeiro eu preciso fazer isso ou fazer aquilo, por mais simples que seja, por mais rápido que você pensa que seja. Mas não é só não rejeitá-lo. Tem muitas pessoas que não são cristãs, que acham: o dia que eu tomar minha decisão, escute bem isso, está tudo certo. Basta eu dizer sim, começar a frequentar a igreja e está tudo certo. Não. Não é só não rejeitar Jesus. É mais do que isso, segundo o Evangelho. É saber que seguir a Jesus diariamente requer renúncia. Requer você abrir mão da sua vontade. Requer abrir mão do seu próprio conforto. É você estar sujeito ou sujeita à rejeição. Mas muitas pessoas estão na igreja, e agora eu me dirijo mais aos crentes, e pensam: já está tudo bem comigo. Eu sigo a Jesus. Eu disse que queria servi-lo. Mas então, quando o assunto é renúncia, quando o assunto é deixar de fazer a sua vontade, diz: não, eu estou aqui, sou crente, mas não exija de mim. Porque afinal de contas eu já estou aqui, eu já sou crente. Você quer mais o que de mim? Eu estou aqui como crente. Eu estou aqui como voluntário. Se isso não me trouxer um ganho, por que eu vou fazer? Não me interessa fazer isso. Mas você tem dor nessa área? Não, mas eu não quero, pastor. Me deixe. Não me cobre, não me exija de nada, porque eu estou aqui na condição de voluntário. Você que disse: eu quero seguir a você, Jesus, você firmou um compromisso com Ele diário. Um custo diário de você abrir mão da sua vontade. O que você é de Jesus? Servo, serva. Não foi isso que você disse publicamente quando você aceitou a Ele como seu Salvador? Quando você confirmou isso no batismo? Você não foi chamado por Cristo para receber? Não, agora eu estou aqui na igreja. Vocês não queriam isso? Eu estou aqui na igreja. O que vocês têm para mim? Não. Você não foi chamado por Cristo para receber. Você foi chamado por Cristo para dar. Você não foi chamado por Cristo para que te sirvam. Você foi chamado por Cristo para servir. Você não foi chamado por Cristo para ser o maior, para ser o que se destaca. Você foi chamado por Cristo para ser o menor. Aí Cristo está perguntando a você pelo seu evangelho: você está disposto? Você está disposta? Perceba, visitante, volto para você. Não é só dizer eu quero a Jesus. É estar disposto, disposta, consciente de que existe um custo. E qual é o custo? É servi-lo. É fazer a sua vontade. É abrir mão, vontade de Deus, de Cristo, é abrir mão da sua própria vontade. E eu pergunto: você está disposto? Está disposta? Se sim, venha. Deixe os seus afazeres, deixe aqueles que estão mortos nas suas religiões humanas, que não provém do puro e santo Evangelho. Venha e deixe a sua família, deixe os seus familiares, deixe o seu marido que ainda não é crente, a sua esposa que ainda não é crente, deixe os seus pais aonde estão, porque Deus, Ele pode se encarregar do seu familiar que ainda não é crente, e talvez você nem precise ir lá se despedir deles. Talvez eles venham ao seu encontro e digam a você: eu vim porque eu também vou seguir a Jesus, eu também quero fazer a vontade de Jesus. Não subestime a obra do Espírito Santo. Se você está disposto e disposta a servir a Jesus, venha.
Venha como está, deixe tudo, não dê desculpa alguma. Se Cristo está lhe chamando hoje, e Ele está pelo seu Evangelho, você vem e então sirva a Ele. Com tudo que você tem, com tudo que você é, com tudo aquilo que Ele fizer chegar às suas mãos. Mas se você é um cristão que já decidiu servir a Jesus, que já decidiu ser servo, ser serva, pare de olhar para trás. É para frente que se olha, é Ele que está dizendo. Se você colocou a mão no arado, não olhe mais para trás. Pague diariamente o custo que Cristo cobra de você, crente, para que você possa servi-lo. É muito interessante, não é? Nós, para usufruirmos do nosso carro, nós compramos o carro, pagamos aquele carnê que parece uma Bíblia, mas o carro por si só não anda, ele precisa de combustível. E nós não vivemos reclamando com o nosso carro. Você para andar, você é meu, mas para eu andar eu preciso encher o seu tanque de combustível. Nós não fazemos isso. Você, que foi alcançado pela graça, que disse, Senhor, eu quero te servir, sirva. A sua mão está no arado, ela já foi colocada. Não olhe para trás. Faça a vontade de Deus. Não reclame daquilo que Ele requer de você. Siga. Sirva a Ele. Se você crê nisso, diga amém. Amém. E assim nós chegamos então ao fim desse evangelho, desse capítulo, desse evangelho. Maravilhados com esta graça maravilhosa. De fato, como Jesus Cristo é diferente de nós. Percebe? Ele não crê, Ele é. Já nós somos incrédulos. Ele é sábio, enquanto nós somos lentos em aprender. Ele é manso, Ele é totalmente diferente de nós. Ele é manso e humilde, nós somos intolerantes e arrogantes. Nós o rejeitamos. E Ele nos chama e diz, não olhe para trás, bote a mão no arado e vá adiante. O que nós mereceríamos, sendo tão diferentes? O mesmo que Tiago e João queria para Samaria. Se Cristo fosse executar o seu juízo, ele voltava para Tiago e João e disse, tudo bem, vocês vão ficar aqui porque eu vou mandar fogo sobre vocês também. Porque vocês também merecem o juízo. Nós mereceríamos fogo, juízo de Deus, porque nós somos completamente diferentes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, veja como o Evangelho é. Veja como Cristo de fato é diferente. Se fôssemos nós, virávamos as costas para Cristo e não queríamos saber dele. Mas Ele não faz isso conosco. Onde é que nós encontramos isso nessa passagem? No começo. No versículo 51. Sabendo quem nós somos, Ele manteve a firme resolução de ir para Jerusalém, de ir ao madeiro para nos salvar, mesmo sem eu e você merecermos. Mesmo eu e você sendo completamente merecedores desta graça salvadora, mesmo eu e você sendo completamente diferentes dele. Ao invés dele nos condenar eternamente, ele nos salva e ainda nos chama e nos vocaciona e nos comissiona e nos habilita e nos ensina para que nós possamos servi-lo. Ele não só nos chama, percebe o foco desta nova narrativa, desta nova sessão? Ele não só diz, vocês são isso e devem fazer isso. Ele nos pega pela mão e ele nos ensina quem nós somos e ele nos ensina o que nós devemos fazer. Ele nos transforma e faz de nós o quê? Homens de fé. Jesus, preste atenção nisso, ele é totalmente diferente dos homens ímpios. Os homens ímpios são incrédulos. Os homens, as mulheres, o povo que tem aliança com ele, são justos e vivem pela fé. São homens e mulheres que creem. Os ímpios não o conhecem, rejeitam o conhecimento dele, mas o seu povo cresce gradativamente no conhecimento de Deus. Os ímpios, eles são impacientes, intolerantes e arrogantes, mas o crente, pense num povo paciente, amém, igreja? Pense num povo tolerante, pense num povo humilde. Viu, visitante? Se quiser se tornar crente dessa igreja, tem que ser humilde, viu? Tem que ser tolerante, tem que ser paciente, porque aqui todo mundo é tolerante, paciente, humilde. Mas então o Evangelho está convidando você que nos visita. Você quer seguir a Jesus?
Ou você quer continuar sendo como os samaritanos? Você quer segui-lo? Começar a segui-lo a partir de hoje? Pois então venha. Repito, o Evangelho repete, as portas da graça estão abertas, mas venha disposto ou disposta a abrir mão de tudo por Ele, a deixar de lado todos os conceitos frios e mortos de uma religião inventada pelos homens. Venha e não se preocupe com seus pais, não se preocupe com seus filhos, não se preocupe, você está ouvindo isso? Não se preocupe com a sua família, não se preocupe com a sua esposa, não se preocupe com seus colegas de trabalho, com seus colegas de escola. Venha, pode vir. O arado está aqui e tem ainda lugar para você colocar a sua mão. Tem muito trabalho, grande é a seara. Venha hoje e tome essa decisão na sua vida. Ouça o que diz o versículo 62. Se você fizer isso, só se você fizer isso, abrir mão de tudo por causa de Cristo, então aí você estará apto para o reino de Deus. Com o que, pastor? Com esta firme resolução. Você precisa ter uma firme resolução de abrir mão de tudo por causa de Cristo. E a você, igreja, não estranhe. Pare de reclamar os sofrimentos que você passa nesta vida. Não estranhe o custo de seguir a Jesus. Não estranhe o custo de ter que abrir mão de tudo por causa dele. Porque ele mesmo, enquanto caminhou nesse mundo, ele disse, ele não teve aonde descansar. Você está reclamando porque você está cansado? Cansada? Ele não teve onde descansar. Você é servo e serva dele. Você não é maior nem melhor do que o seu mestre. Basta você ser como ele. Ele não está requerendo de você nada que ele mesmo não tenha feito. Lembre-se, igreja, foi ele que te chamou para que você abandonasse as redes para o seguir. Foi ele que chamou você para que você deixasse a coletoria de impostos para o seguir. Foi ele que chamou você para que você deixasse a sua vontade, para que você deixasse, abrisse mão dos falsos prazeres desse mundo para o seguir. Não reclame disso. Ele vocacionou você para isso. A sua mão, crente, já está no arado. Portanto, não olhe para trás. Não importa o que aconteça. Não importa o que Cristo requeira de você. Nada deve ser mais importante na sua vida do que seguir a Jesus aonde quer que Ele vá. Aonde quer que Ele vá. Nada deve ser mais importante na sua vida de ir aonde a providência de Deus lhe mandar. É por isso que Paulo, volta para ele e disse, eu sei que cadeias me esperam, mas ele precisa ir, ele precisa completar, nada é mais importante, ele vai dizer em Atos 20, não considero a minha própria vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Não importa o que aconteça sobre você, não partilhe a sua atenção com nada mais que possa distrair você, que possa desviar você do caminho. Pastor, eu preciso lhe dizer urgentemente que isso aconteceu comigo. Que eu esqueci do custo do discipulado. Eu achei, passei a achar, pastor, eu não sei o que foi o que houve. O Evangelho está falando comigo. E eu estou percebendo que eu, em algum momento da minha caminhada da fé, eu achei que eu estava aqui para ser servido e não para servir. Eu achei que eu estava aqui para que Cristo fizesse a minha vontade e não eu fizesse a vontade dele. Pastor, e agora o que eu faço? Calma. Para de olhar para trás. Mantenha a sua mão no arado. Sirva a Deus. Faça a sua vontade e vá adiante. Não se distraia. Não olhe para coisas desse mundo que possam distrair você e desviar você do caminho de Deus. Lembre-se, amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele decidiu firmemente, teve uma firme resolução de completar o seu ministério. Nós estamos ligados a Ele, com a mesma firme resolução de segui-lo e fazer a sua vontade, até o último dia. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós saímos de uma situação completamente oposta. Nós éramos quem éramos, filhos da ira, mas o Senhor nos chamou, o Senhor nos revelou, nos ensinou quem de fato nós somos, para que nós fomos criados, qual é a nossa missão.
e o Senhor nos instruiu e continua nos instruindo pela tua própria voz. Queremos, Deus, te pedir perdão como igreja, porque em tantos momentos invertemos a polaridade do Evangelho, achamos que nós somos o nosso próprio reino, achamos que é o reino de Deus que é apto a nós e não o contrário. Ó Deus, nos perdoe por tantas vezes sermos tentados a olhar para trás, para as distrações dessa vida. Nos perdoe, Senhor. E muito obrigado por falar conosco e nos lembrar mais uma vez quem somos, o que temos que fazer e a nossa íntima associação contigo, ó nosso cabeça. Nos ajude como igreja, nos ajude como crentes individuais a prosseguirmos, a avançarmos, cumprindo o teu querer, como teus servos, dispostos a pagar qualquer preço que seja necessário para continuar te seguindo, abrindo mão de tudo que for requerido pelo Senhor. Tudo, saúde, prosperidade material, amizades, aprovação de familiares, tudo, Senhor. Mas também, ó Deus, nesta noite eu suplico a Ti, Espírito Santo de Deus, que aplique esta palavra ao coração daqueles que nos visitam, que eles possam entender que a Tua obra não é uma obra de fachada, não é uma obra cosmética que maquia o pecador, mas que o transforma, que a decisão de Te seguir vai muito além de vir à igreja. Está relacionada a fazer a Tua vontade, a não fazer escolhas, mas Te seguir incondicionalmente. Aplique, Senhor, a Tua palavra a esses corações e nos ajude a vivermos de acordo com aquilo que nós fomos criados. Assim, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.